Bom, hoje nós falaremos sobre ato administrativo. Iniciaremos a falar sobre ato administrativo. Para que vocês entendam o que é um ato administrativo, como se exterioriza um ato administrativo, vou dar alguns exemplos de atos administrativos em espécie, como a administração exerce a sua atividade administrativa. Ela pode se dar por meio de autorização, né? Quando, por exemplo, o Estado autoriza uma empresa a fabricar material bélico. Esse ato administrativo pode se dar por meio de uma licença, quando a administração faculta aquele que preenche requisitos legais o exercício de certas atividades, né? Licença para instalar uma fábrica. Pode-se dar um ato administrativo por admissão, por permissão. Permissão é bem conhecido, né? A título mais precário que uma concessão. Por exemplo, permitir a execução do serviço público de transporte coletivo urbano. Nossa empresa de ônibus em Cachoeira do Sul, por exemplo. Bom, então vamos aos atos administrativos, né? Entendido, ou pelo menos exemplificado, como se exterioriza, né? Para ficar mais concreto que é um ato administrativo, né? Desses exemplos, agora então vamos tratar. Bom, quando a gente fala em ato administrativo, nós temos que saber o que é. Existe o fato jurídico em sentido amplo. E esse fato jurídico em sentido amplo, ele se divide em fato jurídico em sentido estrito e em atos jurídicos. Então, o fato jurídico em sentido amplo é tudo que interessa ao direito, né? São eventos naturais ou eventos humanos, desde que tenham uma consequência jurídica. Então, o fato jurídico em sentido amplo é todos os fatos que vierem interessar ao direito, sejam eventos da natureza, vento, etc., enxurrada, ou humanos, né, a prática de um ato por um ser humano, né, desde que esses eventos naturais ou humanos tenham alguma consequência no direito. Como eu disse, o fato jurídico em sentido amplo ele se divide em fato jurídico em sentido estrito e em atos jurídicos e em atos administrativos. O primeiro, então, a primeira divisão ou subdivisão, fato jurídico em sentido estrito. Aí nós estamos falando dos eventos da natureza, né? Estes eventos, o fato jurídico em sentido estrito, não decorrem da manifestação de vontade humana. Apesar de ser um evento da natureza, há uma consequência jurídica, né? Por exemplo, o nascimento é um evento da natureza, mas tem uma consequência jurídica. Tem questão, por exemplo, de herança, personalidade. A morte, mesma coisa. Inundação que cause dano a bens, por exemplo, também tem uma consequência jurídica. É um fato natural que tem uma consequência jurídica. O segundo, atos jurídicos. Aí é qualquer manifestação de vontade unilateral do ser humano. Então, qualquer manifestação unilateral da vontade do ser humano, né? E ele já tem a finalidade, quando pratica esse ato jurídico, de alguma alteração, produzir alguma alteração no mundo jurídico. Exemplo, promessa de recompensa, assinatura de uma nota promissória, né? São exemplos, então, de um ato jurídico. O ato administrativo é declaração, então, humana, unilateral, uma declaração do ser humano, e é unilateral porque não há uma mão de via dupla, é só um indivíduo que profere esse ato, né, o ato administrativo. Eles são expedidos pela administração pública, né, ou até por particulares no exercício de atividades administrativas públicas e geralmente geram efeitos jurídicos. Então nós vimos que o fato jurídico em sentido amplo é tudo que interessa ao direito, sejam eventos naturais ou humanos. Ele se subdivide em fato jurídico em sentido estrito, que são os eventos da natureza, né, desde que tenha uma consequência jurídica. Atos jurídicos, né, é qualquer manifestação unilateral humana, né, e voluntária, como a promessa de recompensa, a assinatura de uma nota promissória. E, por fim, o terceiro
a terceira divisão é o ato administrativo, que é a declaração humana unilateral. E essa declaração humana unilateral é expedida pela administração pública ou por particulares no exercício de atividades administrativas públicas, e elas geram efeitos jurídicos, consequências jurídicas. Os atos, então, administrativos, como eu disse, eles são praticados no exercício de atribuições públicas, né? E estão sujeitos ao regime de direito público, que nós estudamos lá, os regimes de direito público, de direito privado, de direito administrativo. E esses atos administrativos, então, é um ato, né, conforme eu já falei, administrativo unilateral ou típico, né? Como conceito, poderia dizer que são manifestações exaradas no âmbito das relações jurídicas de direito público. Normalmente é um ato administrativo unilateral, né, porque ele é emitido por quem tem atribuição de administrar, atribuição administrativa típica. Então existem os atos administrativos bilaterais, mas eles são chamados de contratos administrativos. Por isso que, em tese, né, se sustenta que o ato administrativo é unilateral, ele é expedido por quem tem atribuição pública, de serviço público, de serviço administrativo público, e quando se fala em ato administrativo bilateral, o nome, na realidade, se dá contrato público. Existe uma diferença também entre ato administrativo e atos políticos e de governo. O ato administrativo, então, ele é exercido unilateralmente, né? São as manifestações, conforme eu disse, exaradas no âmbito das relações jurídicas de direito público, né? Como, por exemplo, nomear um servidor público para exercer uma atribuição pública, enquanto que os atos políticos ou de governo, né, são algo mais genérico, mais amplo, né? Por exemplo, iniciativa de leis do governo, por exemplo, do governador, do presidente, a sanção, o veto, né, a celebração de tratados internacionais, é algo mais político, não é algo exatamente de cunho administrativo, né, para gerir o Estado no dia a dia. Essa é a diferença, então, do ato administrativo, que são para atividades mais vinculadas a administrar o dia a dia do Estado, enquanto que os atos políticos de governo têm um cunho mais geral, né, conforme a celebração de tratados internacionais seria um exemplo. Também deve ficar claro que os três poderes eles emitem atos administrativos. Quando, pessoal? O Poder Judiciário, nós sabemos que ele é um órgão judicial, né? E o Poder Legislativo é um órgão que cria leis, mas eles têm uma função administrativa, por exemplo, quando eles fazem licitações, quando fazem concurso público, são atos de administração, atos administrativos. Então, eles realizam uma atividade administrativa e emitem atos administrativos. Porém, quando o Judiciário e o Legislativo estão na sua função típica de julgar ou legislar, aí eles não emitem atos administrativos. Aí eles emitem os seus comandos relacionados à sua atividade, né? Emitem sentenças judiciais, ordens judiciais ou criam leis. Também há uma diferença entre atos administrativos e atos da administração. Os atos administrativos, então, são aquelas declarações do Estado ou de quem lhe faça as vezes, quem executa o serviço público, a administração indireta, eventualmente, né? No exercício de prerrogativas públicas, né? Enquanto os atos da administração são quando praticados atos e contratos em regime de direito privado. Exemplo, doação, contrato de aluguel. Então, o Estado pode realizar atos de administração, assinar um contrato de aluguel para a implantação de um órgão público, por exemplo. Então, atos administrativos é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes no exercício das prerrogativas públicas. E os atos da administração são quando praticados atos e contratos em regime de direito privado, como, por exemplo, alugar um prédio para instalar um órgão público.
Os requisitos de validade, né, que também são chamados ou conhecidos como elementos ou pressupostos do ato administrativo. Então, quais são os requisitos de validade de um ato administrativo? Quais são aqueles requisitos que dão validade ao ato administrativo? Isso que nós passaremos a ver agora, até o final da nossa aula, né? E a semana que vem nós continuaremos com o ato administrativo. Então, os requisitos de validade, ou elementos ou pressupostos do ato administrativo, são 5. Nós veremos eles agora um a um. O primeiro deles é competência. Bom, a competência a gente pode conceituar como o poder legal conferido a um agente, né, público para desempenhar suas atribuições. Então a lei autoriza, diz quais são as atribuições de um servidor e lhe dá competência, servidor ou enfim, um agente político, para realizar aquele ato. Essa competência então ela vem estabelecida em lei, né? E o requisito, então, de competência vem vinculado à lei. Ou seja, a lei está dizendo quem é o agente competente para praticar tal ato administrativo, quais são as atribuições desse agente, mas qual especialmente a lei lhe dá competência. Então, exemplo, expedir um porte de arma, um ato administrativo para expedir um porte de arma. Quem é o agente competente? É o delegado da Polícia Federal. Quais são as características dessa competência? Primeiro que, se o indivíduo é competente, o exercício daquele ato administrativo é obrigatório que seja realizado pelo indivíduo, né? Essa competência é irrenunciável, ou seja, ele não pode deixar de praticar o ato administrativo porque é ele a autoridade competente. O que pode ocorrer é uma delegação temporária, né? Ou seja, o agente competente delega a outro agente a realização daquele ato. O exemplo que eu dei da emissão do porte de arma pelo delegado de Polícia Federal, ele pode delegar temporariamente a outro agente que assine esse ato administrativo. Essa competência é intransferível porque ela está na lei dizendo que a autoridade A é competente para a prática de tais atos. Então é intransferível, o que pode, como eu falei, haver uma delegação temporária de competência para outro agente. Essa competência é imodificável pela vontade do agente, porque se a competência decorre da lei, somente uma lei pode alterar a competência. Então, se o agente, o delegado da Polícia Federal, é o agente competente para emitir o porte de arma, para dizer que ele não será mais competente, que será outro servidor público de outro órgão, deverá haver uma lei alterando essa competência, passando do delegado para outra pessoa. Também a competência é imprescritível, ou seja, mesmo que o servidor público passe 1, 2, 3, 4 anos sem usar de sua competência para um determinado ato, ela não se extingue e ele sempre continuará sendo competente para a realização do ato administrativo, que está atribuído a ele pela lei. O vício da competência. Bom, quando é que a competência se torna viciada? A gente chama isso também de excesso de poder, né? Quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente, ou seja, o agente pratica um ato administrativo, mas não está descrito como de sua competência. O exemplo que eu dei do porte de arma. O servidor lá, subalterno do delegado de Polícia Federal, emite um porte, assina um porte, mas ele não é competente, não é atribuição sua, é do delegado da Polícia Federal, e ele não recebeu a delegação da autoridade superior que tenha a competência legal. Então, esse ato é viciado. Não se inclui nas atribuições legais do agente a prática desse ato. Isso é um excesso, então, né? Um excesso de poder, porque ele não tem essa competência, ele se excede na sua competência, nas suas atribuições. Então, o agente público atua fora ou além da sua esfera de competência, né?
por isso é chamado de excesso de poder. Bom, esse ato nem sempre ele é anulado, porque ele admite o que nós chamamos em direito de convalidação. Ou seja, ele pode ser convalidado, tornado legal, né? Exceto se a competência for em razão de matéria ou competência exclusiva. Aí, se for em razão da matéria ou competência exclusiva, não há como convalidar, mas como regra, há possibilidade de se convalidar esse ato. Ou seja, a autoridade que é competente, ela convalida esse ato, ela assina, ela diz que está convalidando esse ato. Segundo elemento, ou pressuposto do ato administrativo, é a finalidade. A finalidade, ela sempre vai ser a preservação do interesse público. Se afastar dessa finalidade, o ato será ilegal. Então, toda a finalidade do ato administrativo é o interesse público, preservar o interesse público. Se um ato administrativo for contrário a essa ideia do interesse público, nós afirmamos que há um desvio de finalidade, né? Normalmente, o interesse público está descrito em lei. Claro que ele pode haver alguma margem de interpretação, mas então esse desvio de finalidade, ou seja, se é desviado do interesse público, se é desviado do que está descrito em lei, esse vício é insanável, então não há possibilidade de convalidar a finalidade. Nós vimos que a competência pode ser convalidada, né? A autoridade competente pode fazer convalidar o ato de alguém que era incompetente e realizou o ato. Ele fica um ato sanável. Agora, a finalidade, se ela não observa o interesse público, não observa o que está descrito em lei, é um vício insanável. A finalidade para praticar o ato é o interesse público, é o que está descrito em lei. Se não for observado isso, esse vício é insanável. Anula o ato, não há convalidação. Por exemplo, um ato administrativo para beneficiar ou, ao contrário, prejudicar alguém. Exemplo, um ato de remoção do servidor público numa hipótese que não há previsão legal. Então, o servidor público, em alguns estatutos, ele pode ser removido como punição por falta disciplinar. Mas isso exige que se faça um processo administrativo. Então, um servidor público que for removido a bem da disciplina, sem ter cometido um ilícito administrativo ou sem ter um processo, apenas para persegui-lo, isso é um ato, então, que desvia a finalidade. Ou seja, a remoção do servidor público apenas por perseguição política, por exemplo. Não há falta disciplinar, não há processo administrativo disciplinar, então é um ato que fugiu à sua finalidade, né? Não está descrito em lei a hipótese de transferência, de remoção, melhor dizendo, do servidor público a título de punição quando não há uma falta disciplinar. Então isso é um ato que não pode ser convalidado, essa remoção, e deve ser desfeito, porque é um ato insanável, um vício insanável. Terceiro elemento é a forma, né? A forma é o modelo de exteriorização do ato administrativo. Então, normalmente, a forma do ato administrativo é escrita. Normalmente, a lei exige que seja escrita. Porém, existem alguns atos que não necessariamente sejam escritos, e são atos administrativos. Exemplo, um guarda de trânsito, a guarda de trânsito, o policial militar, quando está realizando o controle de trânsito, ele usa os silvos de apito, usa o apito. Isso são atos administrativos, ele está determinando que um veículo pare, que um veículo passe, e esse ato administrativo não é escrito, é um sinal, é um gesto. Isso também é considerado ato administrativo e é legal. Mas, volto a falar, como regra, a forma do ato administrativo
é escrita. Deverá haver, então, a exigência de todos os atos administrativos que sejam realizados na forma escrita, com exceções, conforme eu acabei de falar no exemplo do controle de trânsito. Então, por exemplo, o que é exigido como forma? O agente público que emite um ato administrativo, por exemplo, a emissão de uma punição. Então, uma portaria de punitiva a um servidor público. O agente que emitir essa portaria, né, tem que ser competente, obviamente, para punir o servidor, né? A finalidade dessa punição, obviamente, tem que ser de interesse público para preservar o serviço público, não aceitar faltas administrativas de servidores, essa é a finalidade. E a forma deverá ser escrita, ele deverá motivar o seu ato punitório, ou punitivo, melhor dizendo, escrito. Então, ele deverá escrever na portaria quais são os motivos para o ato administrativo de punição do servidor público. Ou seja, por que ele está sendo punido e qual é a punição legal que está sendo implementada. Vícios quanto à forma. Eles são passíveis de convalidação, ou seja, são sanáveis esses vícios. Quer dizer que esses vícios contra a forma, ou seja, o ato deveria ser escrito e não constou como escrito quais os motivos da punição do servidor, no exemplo que eu acabei de realizar, ele poderá então ser convalidado, sanável, ele poderá ser emitida uma nova portaria descrevendo quais são os motivos da punição. Exceto uma exceção se a forma for essencial, né? Aí, nesse caso, nós teremos que realizar, nesse caso, o vício será insanável. Motivo. Quais são quarto, melhor dizendo, elemento do ato administrativo é o motivo. Então, o que é o motivo? Quais são as razões que justificam a edição do ato, a expedição do ato? Então, na realidade, essa motivação é a justificativa, né, para expedir o ato. Eu já dei o exemplo, os motivos para a punição de um servidor são essenciais que sejam escritos. Então, é uma situação de fato ou direito que determina a prática do ato. O que determinou a punição do servidor? É o motivo, deve estar escrito, né, lá na motivação da expedição do ato punitivo, né, informando quais são os motivos que levaram a autoridade superior hierarquicamente a punir o servidor. Então, um exemplo de um motivo, já dei o exemplo da punição. Outro exemplo, a licença paternidade, né? O motivo é o nascimento do filho. A punição do servidor que eu acabei de falar qual o motivo qual é a infração cometida, né? E quanto aos vícios do motivo, né? Bom, pode ser dois: motivo inexistente, né? Ou seja, o superior hierárquico pune o servidor por um motivo que não existe. Ele atribui uma falta administrativa, a prática de um ato ilegal ao servidor, e esse ato nunca existiu. Então, isso é um motivo inexistente. E o motivo também pode ser ilegítimo. Quando a situação que determinou a prática do ato não é adequada para a realização daquele ato administrativo. Então, no mesmo exemplo do servidor, né, pratica uma conduta administrativa ilegal e ele é punido por outra conduta. Então, é um motivo ilegítimo. Em ambos os casos, deverá haver anulação do ato, ou seja, não há convalidação, não há como legitimar esse vício de motivo, né? Ou seja, motivo inexistente ou motivo ilegítimo. Não é possível que se convalide esse ato. E o quinto e último elemento ou pressuposto do ato administrativo é o objeto, né? O que é o objeto? É o efeito jurídico
imediato que o ato produz. O efeito jurídico, né, imediato que o ato produz. Exemplo, ato administrativo de concessão de licença. Né? Qual é o efeito jurídico de conceder uma licença? É o servidor entrar em licença. O ato administrativo de exoneração do servidor, ou seja, o servidor é desligado do serviço público. Exoneração é quando não é punição, demissão é quando é punição. Então, por exemplo, o servidor não logrou aprovação no estágio probatório de 3 anos. O servidor é CC, cargo em comissão. Então, é de livre nomeação e exoneração, o CC. Então, tanto no caso do CC ou do servidor que não logrou aprovação no seu estágio probatório, constitucionalmente previsto para 3 anos, até o momento, né, antes da reforma administrativa, o objeto, então, deste ato administrativo de exoneração é a própria exoneração. Então, repetindo, o objeto é o efeito jurídico que o ato administrativo produz. Na concessão de uma licença, o objeto é entrar em licença, é a licença. Na exoneração, o objeto é a desligação, desligamento do serviço público, é a exoneração. O objeto deve ser lícito quando determinado por lei ou autorizado, ou seja, se a lei determina, né, ou autoriza a prática deste ato, né, em relação a esse objeto. Então, o objeto tem que ser lícito, deve estar previsto em lei ou autorizado por lei. E o vício do objeto, né, ele é insanável, né, ou seja, ocorre a nulidade do ato. Exemplo, o ato praticado, com objeto diferente do previsto em lei, né? Ato praticado sem existir o conteúdo na lei. Então, o indivíduo é exonerado, por exemplo, e ele cumpriu os requisitos do estágio probatório. Então, ele não pode ser exonerado. Esse objeto é ilegal, ele é insanável, porque não está previsto em lei. Relembrando, então, após o estudo desses 5 elementos ou pressupostos do ato administrativo, que este ato administrativo ele pode ser discricionário, tem uma análise do mérito administrativo, que é quando o administrador público ele tem alguma margem, ele pode valorar os motivos, né? Ele pode escolher, enfim, dentre os motivos, né, existentes, aqueles que são mais plausíveis, mais coerentes com o que ele está pensando naquele momento para praticar um ato administrativo, e a escolha do objeto do ato. Ou seja, quando há a possibilidade de análise do mérito administrativo, se é conveniente ou oportuno realizar aquele ato, né, de acordo com aqueles motivos existentes para o momento, ele tem essa possibilidade de análise. Mas há também os atos vinculados, que a lei já vem dizendo quais são os motivos e como eles devem ser realizados. Então, aí não há margem para apreciação do administrador na expedição do ato administrativo. E relembrando também que a administração pública, ele exerce as suas atribuições, como regra, por meio desses atos administrativos que, como vimos no início, são atos unilaterais, né? Ou seja, a administração pública pratica esses atos e o administrado deve observá-los. Isso porque há previsão legal para isso. Mas a administração pública também pratica atos de direito privado, né? Quando assina um contrato em regime de direito privado, a locação de um imóvel com uma pessoa privada, né? Então ela abre mão da supremacia supremacia do poder público, né? E trata de igual para igual com o administrado. É o que ocorre, então, quando emite um cheque ou assina uma escritura de compra e venda ou de doação, né? Sujeita-se às normas do direito privado. Então, assina um contrato, né? Também, como eu dei o exemplo, acho que é um exemplo mais tranquilo, se sujeita às normas de direito privado, fica na mesma condição de paridade com o administrado. Por fim, né, dizer para vocês que os atos administrativos eles têm presunção de legitimidade e veracidade, né? Ou seja, eles nascem
com a presunção de legitimidade, independentemente da norma legal que estabeleça. Essa presunção advém do princípio da legalidade, o artigo 37 da Constituição Federal, que determina que a administração pública deve ser pautada pela lei. Então, para realizar um ato, deve existir lei. Então, há uma presunção que os atos realizados pela administração pública são legais. Presunção, então, de legalidade. Eu encerro, então, deixando uma frase aqui do Leandro Carnal, né? Tentando dizer-lhes que nós devemos estudar bastante, buscar conhecimento, né? Ele diz o seguinte: as tarefas criativas, aquelas então que eu tenho que criar, não apenas copiar. As tarefas criativas com soluções estratégicas pressupõem formação. Então nós temos que estar sempre em busca de uma formação, né? Uma formação permanente e que nos eleve à categoria de criadores e não meros repetidores. Ok? Então, boa semana. Semana que vem nos vemos presencialmente.